Teresa observou em silêncio enquanto o médico examinava cuidadosamente o ouvido de seu filho Timothy. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado. Infecções de ouvido em crianças são bastante comuns, então ela não estava preocupada no início. No entanto, sua audição parecia piorar a cada dia. Aquela mãe esperava que essa consulta com o pediatra ajudasse a receber uma explicação para aquilo. Parte dela esperava que tivesse algo a ver com o fato de o garoto estar sempre colocando lápis no ouvido. Finalmente, o médico acabaria encontrando uma explicação bastante diferente. Cerca de 15 minutos se passaram desde que a enfermeira checou o interior das orelhas de Timothy, antes de se desculpar rapidamente e sair da sala sem dizer uma palavra. A mãe do garoto ficou imaginando o que a enfermeira poderia ter encontrado enquanto Timothy estava sentado naquele consultório. Ela mal podia conter seus nervos quando a enfermeira de aparência preocupada voltou para a sala de espera, desta vez com um médico ao seu lado. A médica fez um exame rápido por conta própria, depois colocou a mão gentilmente na cabeça do menino e começou a explicar o que havia descoberto. Teresa mal podia acreditar. Por muito tempo, ela pensou que talvez fosse um pedaço de lápis que havia ficado preso no ouvido de Timothy. Talvez uma infecção no ouvido que possa ser curada com alguns dias de antibióticos. Ela nunca poderia ter previsto a causa real do problema do garoto. Mas o que o médico descobriu? E por que isso era um grande motivo de preocupação? Timothy ficaria bem? Tudo começou vários meses antes, logo depois que Timothy começou a jogar alguns jogos frente da tela. Aparentemente, ela estava muito preocupada com o fato de o hobby dele se tornar um vício em jogos. O garoto poderia tornar-se ainda mais isolado aos 9 anos. Teresa começou a se preocupar ao perceber que ele respondia cada vez menos aos seus chamados. A princípio, ela pensou que ele estava apenas entrando em uma fase em que a estava ignorando mais. Mas as coisas só pioraram. Timothy nunca foi uma criança muito sociável. Mesmo quando bem pequeno, o garoto preferia sua própria companhia a brincar com as outras crianças no parquinho. À medida que crescia, Timothy passava muito tempo jogando na frente da TV, com os ouvidos cobertos por um fone de ouvido à prova de som. No entanto, ela também se sentia parcialmente responsável por seu isolamento. Apesar de seus melhores esforços, o garoto não teve um começo de vida fácil. Isso se devia principalmente ao relacionamento de Teresa com o pai de Timothy, Bjorn. Embora ela tivesse amado Bjorn, as coisas se fragmentaram entre eles antes mesmo de Timothy nascer. Timothy nasceu de uma gravidez não planejada e Bjorn não queria ficar com a criança, sentindo que não estava preparado. No entanto, Teresa sempre quis filhos, mesmo que não fosse assim que ela esperava que acontecesse. Então ela continuou com a gravidez, convencendo Bjorn de que eles seriam capazes de se virar como pais. Bjorn eventualmente se arrependeu. Timothy tinha cerca de 2 anos, ele era um pai ausente. A essa altura, no entanto, o relacionamento de Teresa e Bjorn estava irreparavelmente rompido. Crescer sem uma figura paterna foi difícil. Teresa sabia disso em primeira mão. Bjorn nunca foi realmente próximo de Timothy, mesmo quando ele estava por perto. Ele não ajudaria em nada, a menos que Teresa implorasse. Então as coisas não mudaram muito depois que ele partiu para sempre. Embora o garoto fosse muito jovem para se lembrar da maior parte das coisas, Teresa sabia que tinha sido difícil para o filho. Então, honestamente, ela não podia culpar o pequeno por tentar escapar por meio de algo como videogames à medida que crescia. No entanto, agora ele estava indo longe demais. Teresa estava ficando bastante preocupada. Timothy realmente estava tendo problemas de audição por muito tempo usando o fone de ouvido para jogos, isso precisava parar. Explicando suas preocupações para o filho, Teresa começou a impor restrições ao tempo de jogo de Timothy e proibiu principalmente o fone de ouvido. Ela esperava que isso fizesse diferença. Com o fone de ouvido agora praticamente banido, aquela mãe esperava poder ver uma diferença no nível de capacidade de resposta do garoto. Infelizmente, não foi esse o caso. Apesar da vigilância de Teresa sobre o fone de ouvido, os problemas de Timothy só pareciam piorar. A perda auditiva começava a se mostrar em quase todas as tarefas do dia a dia. Era como se Timothy estivesse usando o fone de ouvido o tempo todo.
Atualmente, Teresa não era a única a perceber isso. Os professores da escola de Timothy começaram a entrar em contato com Teresa sobre suas crescentes dificuldades em sala de aula. A princípio, eles pensaram que ele estava simplesmente distraído, ou talvez desobediente, mas logo ficaram mais preocupados. A professora de inglês de Timothy, em particular, disse a Teresa que ela estava preocupada que ele pudesse estar perdendo a audição. A mulher também tinha uma teoria surpreendente sobre o motivo dessa perda auditiva. De acordo com os professores de Timothy, ele tinha o hábito de colocar lápis distraidamente nos ouvidos quando ficava entediado na aula. Aparentemente, ela percebeu que Timothy estava sempre cutucando os ouvidos com canetas e lápis. Talvez isso tenha causado algum dano mais profundo. Ou talvez até um pedaço tenha ficado preso dentro do ouvido do garoto? A teoria do professor empurrou Teresa do limite da preocupação para o pânico total. Por muito tempo ela pensou que era um problema de atitude e comportamento, mas agora estava mais do que claro que havia algo errado com o garoto. O que quer que houvesse de errado com as orelhas de Timothy, ela precisava descobrir. Ela não podia pagar o seguro médico para si mesma, mas sabia que Timothy ainda estava tecnicamente no plano médico de seu ex-namorado e pai de Timothy, Bjorn. No entanto, ele teria que assinar qualquer pagamento que fosse declarado. Teresa queria sair desse plano por um tempo, mas disse a si mesma que continuaria apenas para cobrir emergências para Timothy. Isso foi uma emergência suficiente para ela entrar em contato com Bjorn? Teresa sabia que, a essa altura, ela sabia que só tinha uma escolha: entrar em contato com o pai da criança. Ela esperava que, se explicasse e perguntasse se poderia verificar a audição de Timothy, ele concordaria. Afinal, ela nunca pediu nada a ele em todos esses anos. Nas primeiras vezes que ligou, Bjorn a ignorou. Estava claro que ele não queria falar com ela, mas pelo menos Teresa sabia pelas mensagens de voz que seu ex mantinha o número. Teresa não desistiu, não quando Timóteo precisou dessa consulta. No quinto dia tentando ligar para Bjorn, ele finalmente atendeu. Imediatamente, ela foi saudada com um furioso "o que você quer?", mas ela manteve seus nervos sob controle. Ela tinha que fazer isso funcionar. Timothy começou a reclamar de dor nos ouvidos agora e teria que passar com um médico. Teresa sabia que ele precisava consultar um médico rápido e ela só poderia fazer isso com a ajuda de Bjorn. Apesar de sua raiva inicial, Bjorn deu a Teresa a chance para que ela contasse o que estava acontecendo. Dessa forma, o mais rápido que pôde, Teresa contou-lhe sobre o lento declínio da audição de Timothy e agora a dor crescente. Sobre como o médico parecia ser a única opção agora. Aquela mulher disse ao seu ex-parceiro que não podia pagar o seguro ou as contas sozinha e implorou para poder usar o seguro de Bjorn para cuidar de seu filho. Afinal, o garoto também era filho dele. Ficou quieto do outro lado da linha por um tempo. Embora provavelmente apenas alguns segundos, para Teresa pareceram horas. Seu coração batia na garganta e ela se perguntou se Bjorn havia desligado na cara dela. Ele realmente faria isso? Quando era seu próprio filho que estava necessitado. Mesmo que ele não quisesse nada com Timothy, com certeza, ele iria querer ter certeza de que sua carne e sangue não estavam sofrendo? Finalmente, Bjorn deu uma resposta. Teresa quase desmaiou de alívio quando Bjorn disse a ela que ela poderia usar o seguro dele para a consulta de Timothy. No entanto, ela ficaria ainda mais surpresa com as declarações que ele faria em seguida. O que ela realmente não podia acreditar foi quando Bjorn continuou dizendo que se algo estivesse errado, ele pagaria por qualquer coisa que Timothy precisasse. O peso do mundo caiu dos ombros de Teresa, e ela agradeceu a Bjorn repetidamente. Mas ele ignorou, admitindo que era o mínimo que podia fazer quando falhou em seus deveres de pai por tanto tempo. Teresa e Timothy aguardavam sem muita paciência a sua consulta, preocupados com o resultado. Se os resultados fossem bem piores do que eles imaginavam. Era difícil para Teresa manter a calma perto do filho, mas ela sabia que precisava ser forte por ele. Na noite anterior à consulta, o telefone de Teresa tocou. Quando ela olhou para a tela para ver quem poderia ser, ela não pôde deixar de se surpreender. Era Bjorn ligando. Sua testa rompeu em uma onda de suor. Ele poderia estar rescindindo sua oferta, justamente quando eles mais precisavam? Hesitante, ela atendeu o telefone, preparando-se para a decepção.
Bjorn estava calmo do outro lado, até um pouco tímido. Eu estava me perguntando se você e Timothy precisavam de uma carona para o consultório médico amanhã. Se estiver tudo bem para você. Teresa estava incrédula. Ele nunca havia sugerido algo tão altruísta antes. Só porque não tinham outro meio de chegar além do ônibus, Teresa aceitou. Ainda assim, sua bondade a deixou cética. Bjorn não era do tipo generoso e não havia feito um único esforço para se incluir na vida de Timothy antes disso. Talvez porque Timothy estava com dor, isso pode ter atingido algo nele, mas ela não podia ter certeza sobre qual seria o verdadeiro problema. Ela só teria que esperar e ver se ele realmente apareceria. Na manhã seguinte, Teresa e Timothy acordaram cedo para se preparar para a consulta. Teresa esperava que Bjorn simplesmente não aparecesse nem ligasse para dar uma satisfação, então ela queria estar pronta caso eles precisassem pegar o ônibus. 1 hora se passou e ainda não havia sinal de Bjorn. Ele não ligou e nem enviou uma mensagem de texto. Típico, pensou Teresa. Claro, ele iria decepcioná-los. No momento em que Teresa começava a perder as esperanças, bateram 3 vezes à porta. Ela correu para abri-la e, parado na soleira, estava um Bjorn de aparência corada. Ele se desculpou nervosamente, dizendo que seu alarme não havia tocado e que ele havia corrido para cá o mais rápido que pôde. Teresa deu uma rápida olhada no relógio. Ele estava realmente na hora certa. A viagem até o consultório médico foi silenciosa, mas era de se esperar. Bjorn quase não passava tempo com o filho e não sabia exatamente como agir como um pai nessa situação. Timothy alternou entre olhar fixamente para a janela e olhar para seus pés inquietos. Estava começando a parecer que toda essa experiência seria muito desconfortável. Dentro do consultório, estava muito evidente que Bjorn estava desconfortável. Quando a recepcionista perguntou a data de nascimento de Timothy, Bjorn lançou um olhar de pânico para Teresa, que respondeu sem esforço à pergunta, assim como a todas as outras. Ela não pôde deixar de notar o rosto cabisbaixo de Bjorn. Ele parecia envergonhado por não saber informações tão básicas sobre seu filho. Logo, eles foram chamados de volta a uma sala de exames, e Teresa quase disse a Bjorn para ficar na sala de espera, mas ela se conteve. Afinal, ele era o pai de Timothy, e saber de seu estado de saúde talvez o ajudasse a perceber que a vida era muito curta para ele ser um pai tão distante. Eles seguiram a enfermeira até o quarto enquanto Timothy arrastava os pés, tentando prolongar a caminhada. Estava claro que Timothy não estava feliz. Tudo o que ele queria fazer era trazer seus fones de ouvido, mas sua mãe estava tentando reduzir seu tempo com eles. Mesmo que não fossem a causa de seus problemas auditivos. Toda a situação era perturbadora para ele. Como ele realmente não conhecia Bjorn muito bem, isso deixou ainda mais assustado por ele ter aparecido. Depois que a enfermeira inicialmente examinou Timothy, o médico entrou na sala e rapidamente se apresentou aos pais. Ele admitiu que tinha muitos pacientes para ver hoje, e a única razão pela qual ele conseguiu encaixar Timothy em sua agenda em breve é por causa da gravidade de sua perda auditiva. Essa confissão fez Bjorn ofegar um pouco. Ele não achava que as coisas estivessem tão sérias. O médico começou a examinar Timothy, perguntando se ele sentia alguma dor. Timothy admitiu que não, ele nunca sentiu que seu ouvido estava realmente causando problemas. Ele estava tão acostumado com o declínio da audição que isso não parecia afetá-lo muito. Timothy foi paciente e bastante silencioso durante todo o tempo em que o médico o examinou. Ele só queria que toda aquela provação acabasse, então imaginou que quanto menos se preocupasse, mais cedo poderia ir embora. Quando o médico examinou mais de perto o interior das orelhas de Timothy, ele franziu as sobrancelhas. Teresa sentiu um nó na garganta. O que isso poderia significar? O médico suspirou, olhando para os pais de Timothy. Este lado da orelha dele parece bem diferente do outro. Na verdade, parece que está faltando uma parte do tímpano, e as constantes cutucadas de Timothy acrescentaram uma inflamação bastante séria. Bjorn virou a cabeça, tentando esconder o rosto dos outros. Teresa não sabia ao certo, mas parecia que ele estava envergonhado por algum motivo. Teresa se atrapalhou com as palavras. Então, o que isso significa? Como ele acabou perdendo aquela parte da orelha? Ele é apenas uma criança.
O médico explicou que não haveria como Timothy simplesmente perder aquela parte do tímpano. Ele teria que sofrer um trauma severo na área, e Timothy ou Teresa definitivamente teriam notado uma lesão como aquela. Bjorn ainda estava evitando o olhar de Teresa, e ela não conseguia entender por quê. Ele não estava preocupado com o fato de seu filho ter um problema médico claramente incomum. Depois que Teresa implorou ao médico para dar-lhes mais informações, ele disse algo que fez toda a sala ficar em silêncio. Era algo que nunca havia passado pela cabeça de Teresa. Timothy não sofreu nenhuma lesão em nenhum momento recentemente. Na verdade, não é uma lesão. Este é um defeito físico e, embora seja raro, é definitivamente genético. Teresa não podia acreditar no que estava ouvindo. Não havia mais ninguém em sua família com esse problema, e nenhum médico antes havia mencionado algo assim. Ela olhou para Bjorn, que engoliu em seco com culpa. Ele claramente tinha algo em mente que queria dizer. Ah, cara. Eu sabia que isso era uma possibilidade, Bjorn murmurou, dando a Timothy um olhar triste. Teresa fez uma careta para Bjorn. Se havia algo que ele não estava contando, agora era a hora de ele falar. Tentando não gritar, Teresa lentamente pediu que ele falasse. Levou um segundo para reunir coragem, mas ele finalmente conseguiu pronunciar as palavras. Segundo Bjorn, esse tipo de defeito era bastante comum em sua família. Seu pai tinha, assim como o tio de seu pai, mas como Bjorn e nenhum de seus irmãos o herdaram, ele pensou que talvez Timothy estivesse a salvo disso. Infelizmente, isso simplesmente não era verdade. O médico avisou a Bjorn e Teresa que se tivessem cuidado do problema anos atrás, a audição de Timothy não teria piorado tanto. Teresa sentiu-se traída. Bjorn nunca pensou em ninguém além de si mesmo? Isso não era exatamente algo que você deveria esconder da mãe de seu filho. Ela não conseguia entender por que ele demorou tanto para falar sobre o assunto. Bjorn, por que você nunca mencionou isso? Ela gritou, tentando se acalmar. Bjorn ficou sem palavras por um segundo, mas então começou a se explicar. Ele realmente pensou que se tivesse evitado a ideia por todos esses anos, talvez nunca tivesse que ser confrontado com isso, e nunca teria que se sentir pior do que já se sentia por ter abandonado Timothy. O médico pigarrou, gesticulando para os dois atrasarem essa discussão para um momento privado. Felizmente, tenho boas notícias, disse o médico, esperando aliviar o clima na sala. Podemos resolver esse problema com uma cirurgia, e o tempo de recuperação é bem rápido. Timothy não sentirá falta da escola. Mesmo com a notícia chocante, isso foi um alívio. Timothy ficaria bem. Felizmente, tenho boas notícias, disse o médico, tentando colocar um sorriso no rosto daqueles pais preocupados. Teresa estava guardando sua ira quando Timothy estava fora do alcance da voz. Ao se aproximarem da casa, Teresa disse a Timothy que subisse logo para o quarto, que ela entraria logo depois dele. Timothy correu para dentro e Teresa se virou para olhar para Bjorn, pronta para descarregar sua ira. No entanto, quando ela estava prestes a dar-lhe o castigo verbal de uma vida, ela notou que os olhos de Bjorn estavam cheios de lágrimas. Ele nunca havia mostrado esse tipo de reação antes, nem mesmo quando Timothy nasceu. Ela não conseguia entender por que ele estava começando a mostrar isso agora, mas isso a fez amolecer um pouco. Bjorn começou a chorar, dizendo como estava tendo dificuldade em conviver com sua decisão de não fazer parte da vida de seu filho. O homem não tinha um relacionamento estável desde Teresa, nem era pai de nenhum outro filho, então não havia como recomeçar. Ele estava querendo consertar seus erros com eles há algum tempo, mas simplesmente não conseguia atender o telefone. Não era típico de Teresa sentir muita empatia por Bjorn, mas ela sentiu uma pontada no coração. Ela era obviamente tão culpada quanto ele, mas parecia que ele havia pagado o preço de uma forma bastante grande. Depois de um momento, Teresa foi capaz de perdoar Bjorn. Uma onda de alívio tomou conta do rosto de Bjorn. Os dois conversaram mais um pouco, sentados no carro para evitar a conversa perto de Timothy. Bjorn prometeu que pagaria por toda a cirurgia e que até entraria em contato com seu pai para ver como seus outros membros da família se recuperavam do problema. Ele queria virar uma nova página com Timothy e Teresa, e esta foi uma ótima maneira de começar. No dia da cirurgia de Timothy, Bjorn pegou os dois novamente,
desta vez ajustando vários alarmes para o caso de perder um. Felizmente, o procedimento correu muito bem, e o cirurgião garantiu a Teresa que era muito provável que Timothy recuperasse a audição. Ela mal podia acreditar. As coisas estavam finalmente voltando ao normal para Timothy. Ninguém nunca pensou que Bjorn tinha planos de ficar por muito tempo depois que a cirurgia de Timothy terminou. No entanto, ele vinha visitá-lo regularmente enquanto o menino se recuperava, trazendo-lhe pequenos presentes e guloseimas. Teresa sabia que seus dias de relacionamento certamente haviam acabado, mas aquele entre Bjorn e Timothy estava apenas começando. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, e ative o sininho das notificações. Obrigado.